Queridos, a paz do nosso Deus, que o nosso Senhor possa de forma especial abençoar a vida de cada um dos seus servos. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de enaltecer a sua presença e glorificar o seu nome. E é importante nós termos em mente aquilo que Deus ele tem projetado para as nossas vidas e que nós devemos refletir bem acerca do que a palavra de Deus ela está nos mostrando, tanto acerca das profecias, tanto acerca das promessas, quanto acerca de promessas que diz respeito são condicionadas aos filhos de Deus. E nós observamos que dentro da palavra de Deus, o Senhor faz promessa ao seu povo, o Senhor fez promessa acerca da vinda do Messias, e tudo que está inserido nesta palavra, tanto como promessa, como princípios, como mandamento de Deus para as nossas vidas, tudo isso é para trazer um equilíbrio para as nossas vidas e nós venhamos estar atento a tudo aquilo que a palavra de Deus ela tem nos instruído para que não haja nenhuma frustração nas nossas vidas. O texto base da nossa meditação é Lucas capítulo de número 24, versículo 13 em diante. Essa história vai até o versículo de número 35, aonde a Bíblia narra a história de dois discípulos de Jesus que iam para uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia ela ficava a cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E nós observamos que dois daqueles discípulos iam narrando uma história, ou seja, aqueles discípulos, a princípio, eles estavam passando por um momento de frustração. E a gente observa que quando você está fixado, quando você está com a sua mente voltada para algo grandioso e não atentando bem para aquilo, para entender, discernir estas coisas, você acaba caindo em uma frustração. Então a gente percebe a narrativa desse texto mostra que dois destes discípulos, eles depositaram uma confiança no Messias, em Cristo, pelos milagres que eles viram, pelos acontecimentos que cercou ali a vida de Jesus dentro desse período de 3 anos e alguns meses. E a gente vai observar que tudo aquilo que a palavra de Deus falava acerca do Messias, Jesus no seu dia a dia ele mostrou isso através dos seus feitos, através dos milagres, e constantemente Jesus estava enfatizando aquilo que acerca dele estava escrito. Mas a gente percebe que Jesus foi entregue aos romanos, pelos judeus, e os mataram. E mesmo aqueles discípulos, sabendo que já estava percorrendo em Jerusalém uma notícia pelas mulheres que Jesus ele não estava mais no túmulo, seu corpo tinha desaparecido. Mesmo assim, aqueles discípulos eles percorreram esse trajeto de 11 quilômetros para Emaús. Então eles começam, na sua frustração, tristes, porque o sonho de uma liberdade, que eles pensavam em uma liberdade política, tinha sido frustrada. Então Jesus acompanha aqueles discípulos. E Jesus ele começa ouvir o que eles estão falando acerca do Messias, do acontecido. Então a gente observa uma coisa interessante no versículo de número 14, diz assim: comentavam entre si
tudo o que acontecera. E de repente Jesus, ele aparece junto-se a eles, caminhando pelo caminho. Ele diz assim, mas observe que o versículo 15 diz assim, de repente Jesus apareceu juntou-se a eles, caminhando ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de reconhecer. Observe que o primeiro ponto que a frustração nos traz é vedar os nossos olhos. A gente está diante de uma realidade que não é aquela que se aparenta, mas os olhos vedados você não consegue ver o real sentido do propósito e de uma outra realidade. A falta de uma observação, até textual, histórica, deixaram aqueles homens de enxergar a realidade daquilo que estava aparente, daquilo que as Escrituras tinham revelado, daquilo que Moisés falou na lei, do que os profetas anunciaram. Então, a história estava em andamento, estava acontecendo, mas eles não estavam enxergando com nitidez, com clareza, o que estava acontecendo. Então, Jesus, ele acompanha aqueles dois discípulos e faz uma pergunta, o que é que vão aí discutindo pelo caminho? E aqueles homens perguntou-lhes a eles, pararam de caminhar e estavam tristes. A segunda coisa que a frustração traz para nós é o que? Tristeza. Aquilo que você sonhou, aquilo que você projetou, uma vez sendo frustrado, a tristeza ela toma conta do coração. Aqueles homens pararam frustrados e tristes. E eles fizeram outra pergunta para Jesus. Um deles, chamado Cleopas, respondeu, deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali aconteceram nestes últimos dias. Se percebe que a frustração e a tristeza inundou o coração daqueles homens, que os acontecimentos que estavam acontecendo em Jerusalém, que já tinha sido predita pelos profetas, que estava escrito na lei, aquilo gerou neles uma tristeza profunda. Então, até o que tinha acontecido depois dos 3 dias não for suficiente para alegrar o coração daqueles homens, porque eles estavam presos na frustração. Eles estavam presos na sua tristeza. Porque Jesus ser entregue, ser condenado, ser morto, faz parte do plano de Deus. Mas a maior alegria daqueles homens deveria ser no 3º dia, na ressurreição. E a notícia chegou a eles, o corpo de Jesus não está mais no túmulo. E eles não tiveram entendimento do que Jesus já tinha falado. Jesus declarou por algumas vezes, dizendo, ele vai ser entregue na mão dos pecadores. Eles vão matar. Mas no 3º dia ele vai ressuscitar. E já era o 3º dia. Mas a frustração, a tristeza tomou conta do entendimento e do coração daqueles homens, que os acontecimentos que geraram em torno de Jesus não trouxe para eles um despertar, um abrir dos olhos, para que eles compreendessem o que estava acontecendo. Então eles perguntam, porventura tu és o único em toda Jerusalém que tu não está a parte do que está acontecendo, o que aconteceu? Então eles começam a relatar o que aconteceu. O que aconteceu, Jesus de Nazaré, ele diz, olha, um profeta de Deus que fez milagres poderosos e era um grande ensinador, altamente considerado tanto por Deus como pelos homens.
Mas os principais dos sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram a governadores romanos para ser condenado à morte. Crucificaram-no. E nós, olha só, nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha resgatar Israel. Nós pensávamos, queridos, quantas vezes estamos diante da realidade, da verdade absoluta, clara, evidente, e a sensação que temos é de frustração. Pensávamos que ele era o profeta. Eles declararam um homem, um profeta, respeitado diante de Deus, dos homens. Olha só, eles disseram que era um líder. Eles dizem que Jesus era uma pessoa que as suas obras denunciavam quem ele era. Eles disseram um profeta de Deus. Parece que a certeza que tinha era enquanto Jesus estava realizando milagres, fazendo coisas surpreendentes, mas aquilo não descia ao coração para uma vivência, para uma mudança. O que Jesus fez não estava surtindo efeito no corações daqueles homens, das pessoas que o cercavam. Alguns duvidaram. E a gente percebe que Deus ele está falando ao nosso coração, Deus está falando à nossa mente. Nós acreditamos porque vimos sinais, mas parece que quando aquele momento se passa, tudo aquilo que tem se pregado, ensinado, parece que cai no esquecimento. E a nossa mente ela precisa ser aguçada. A nossa mente ela precisa ser, de fato, como Paulo disse aos Coríntios, ela precisa ser renovada. Porque tudo em nós é novo e precisa passar por esse processo de mudança. A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de Cristo agora. Quem está em Cristo é nova criatura. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, no versículo de número 2, Paulo fala de uma renovação do vosso entendimento. Só vamos experimentar algo novo de Deus quando esse processo ele permear a nossa mente ser alcançada, essa renovação da nossa mente para que podeis experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então aqueles homens disseram, ó, ele era um grande profeta, um profeta de Deus, que fez o quê? Milagres poderosos. E aqui o que a gente começa a observar, que os milagres que Jesus realizou no meio do seu povo eram evidências claras de que Jesus era um enviado de Deus. Porque nenhum outro homem nos dias de Jesus fez tantos milagres como ele fez. Paralíticos andou, leprosos foram purificados, mortos foram ressuscitados, Lázaro, o filho de Jário, o filho da viúva de Naim. Nós vimos N milagres. Ele diz, olha, esse homem era um profeta de Deus e fez milagres poderosos. E depois de tudo isso vem o quê? Frustração no coração daqueles homens. E aí eles relatam uma notícia dizendo, versículo 22, diz, mais uma mulher do nosso grupo, olha só, uma mulher do nosso grupo, dos seus discípulos foram de manhã cedo ao túmulo, onde ele foi o quê? Colocado. E o que foi que essas mulheres trouxeram de lá? E regressaram com a notícia de que o seu corpo desapareceu e que tinham visto lá uns anjos que lhes disseram que Jesus encontrava vivo. Olha o que esses versículos estão dizendo. Os homens estão narrando para o próprio Jesus, dizendo, olha, umas mulheres foram ao túmulo pela manhã e elas não viram o corpo de Jesus lá. Então,
2 anjos. Eles apareceram para essas mulheres e disseram: olha, Jesus não está mais aqui. Porque está, o texto é claro, o texto bíblico diz: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Então as mulheres disseram: olha, o corpo de Jesus não está mais lá. E ainda 2 anjos nos apareceram e disseram: olha, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Jesus está vivo. Mais uma vez eu repito, a frustração gera incerteza, dúvidas, e a dúvida cega os nossos olhos da realidade evidente. A gente deixa de ver a realidade clara. Porque aqui o que eu estou fazendo questão de mostrar que o texto está dizendo claramente, com as palavras daqueles homens, que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. Jesus disse: olha, no 3º dia ele vai ressuscitar. O Filho do Homem, ao 3º dia, ele vai ressuscitar. Jesus disse isso várias vezes entre os seus discípulos. No 3º dia ele vai ressuscitar. Aqueles homens ouviram a notícia, tanto das mulheres quanto elas relataram que os anjos disseram a elas: ele está vivo. Mas mesmo assim, eles decidiram voltar para a sua aldeia, com a frustração, com a dúvida e com uma decepção. Estavam decepcionados. Pensávamos que era ele. Nós pensávamos que era Jesus, que ia ser o grande libertador de Israel. Mas é como se ele estivesse declarando: nós, mais uma vez, nós fomos frustrados. Mas observe uma coisa importante. O versículo 24 diz que alguns dos nossos homens foram a correr, ver o que teria passado. E não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Observe que outras pessoas foram lá e disseram: olha, o corpo dele realmente não está lá, desapareceu. Então Jesus disse-lhes: vocês não estão a ser sensatos? Assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram? Jesus ele começa a discorrer acerca da Torá. E aqui Jesus ele expõe as Escrituras. Eu vou simplificar. É para vocês tão difícil de acreditar no que os profetas disseram? É tão dolorido a morte de Jesus do que aquilo que foi escrito a respeito dele, do que iria acontecer com ele, pelo processo que ia ter que passar, mas no 3º dia ressuscitar. É mais difícil para vocês crer no que está escrito a respeito dele ou do que aceitar que ele ressuscitou? Olha o que é que a dúvida causa, gente. É mais difícil acreditar no que está revelado do que acreditar na ressurreição. Porque o que se entende é isso. E Jesus ele deixa isso bem claro, fez-lhes, e não foi claramente predito. Jesus está dizendo assim: o que está escrito a respeito do Messias está tão claro e é tão difícil se crer no que está claro. É tão difícil para vocês fazer um autoexame das Escrituras, acreditar no que ela fala. Às vezes é melhor ficar com a frustração do que enfrentar a realidade. A gente trazendo para um contexto mais amplo, as pessoas elas preferem acreditar mais em coisas que possam trazer uma alegria momentânea do que lutar por algo maior. É tão difícil enfrentar a realidade e viver uma mentira. Estou trazendo num sentido mais amplo.
Era mais fácil acreditar em uma frustração, em um projeto que deu errado, do que acreditar no processo desse projeto para uma consumação total. Porque o processo da caminhada pode ser dolorido, mas o importante é o que se consuma com isso. São as colheitas. O processo da caminhada, ele ia ser entregue à cruz. Ele ia até a cruz, mas na cruz, Jesus estava se entregando para resgatar muitos. Era um que estava morrendo em resgate de muitos que estavam mortos, para que na morte de Jesus, os que estavam mortos tivessem a condição de viver, que éramos nós. Então, para eles foi mais fácil acreditar na morte e no sepultamento do que acreditar na ressurreição. E Jesus começa a expor as Escrituras para que viesse esse entendimento, para que eles aguçassem a sua visão. E Jesus lhe fez compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés, dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Olha só, Jesus começa a expor aquilo que era claro para aqueles que liam, para aqueles que meditavam na Torá, os profetas. Entretanto, aproximavam-se na localidade para onde iam, e Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram-lhe que ficasse com eles, porque estavam a fazer tarde. E ele acendeu, e ele cedeu. Quando se sentaram para comer, e aqui eu acho linda essa passagem, ele pediu uma bênção de Deus sobre o alimento, e pegando num pequeno pão, partiu-o e distribuiu por eles. Foi então que de repente, olha só essa palavra, e foi então que de repente os seus olhos foram abertos. Os seus olhos lhe abriram e reconheceram. Naquele preciso momento, ele desapareceu. Então observe, quando Jesus pega o pão e dá graças e parte entre eles, e os seus olhos foram abertos. E Jesus desapareceu repetidamente no meio deles. Observe que a realidade daquilo que está clara, quando você tem esse contato, com uma realidade, os seus olhos lhe abrem. Você começa a entender o processo do projeto. Aqueles homens estavam frustrados porque Jesus tinha sido morto. Agora vem uma outra frustração, mas ao mesmo tempo um alívio. Mas por que eu digo frustração? Porque assim, não ardia o nosso coração quando nós expunhamos as Escrituras. Como nós falávamos a respeito dele, o nosso coração não ardia. É como aqueles homens, uma sensação de uma frustração por não acreditar naquilo que tinha sido revelado. Mas Jesus, ele vai sempre nos dar a oportunidade de que os nossos olhos, a escama dos nossos olhos, ela caia por terra e nós conseguimos enxergar com nitidez a realidade do propósito que ele tem estabelecido. Você que está me ouvindo neste momento, você pode não estar entendendo o processo, o plano de Deus na sua vida, e isso pode ter vindo às frustrações, mas eu quero dizer neste momento que as frustrações, elas não são permanentes. A frustração, ela pode ser um processo da caminhada para uma habilitação de algo maior, quando os seus olhos,
eles sejam abertos para a realidade. Aqueles homens abriram os olhos e eles entenderam o projeto. Ele tinha que passar por isto. Mas o melhor de tudo isso é que ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Então o que estava escrito a respeito dele é verdade. Ele está vivo. Ele apareceu também a nós. Ele andou conosco. Um trajeto do caminho de Emaús de 11 quilômetros você poderia percorrer em apenas 1 hora de relógio. Mas eles foram a tarde inteira. E ao cair da noite, do sol, da tarde, Jesus se declara àqueles homens. Queridos, que o nosso Deus ele possa abrir a sua mente, o seu entendimento, para que você possa compreender o processo da caminhada. O processo da caminhada é doloroso, pode ser frustrante, mas Deus ele se encarrega de abrir os nossos olhos para que nós enxergamos a grandiosidade do projeto. Deus tem um projeto na sua vida, mas permita que Jesus, mesmo nesse momento de frustração, ele caminhe não apenas 11 quilômetros com você, mas permita que Jesus ele ande um pouco com você para que ele esclareça o propósito do projeto, para que os seus olhos sejam abertos e a sua mente seja aguçada, como a sua fé seja renovada em Cristo Jesus para o seu crescimento, para a mudança, para um trilhar, agora com certeza, na verdade, sem frustração, mas com o desejo de cada dia ser melhor e de querer sempre alcançar de Deus algo maior e melhor para a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê muita graça, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhe esta mensagem, palavra de reflexão com seus amigos. Permita que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. A bênção de Deus, ela quer entrar na sua casa, na sua vida, na sua família. Então compartilhe com seus amigos e assim você estará abençoando vidas. O propósito é esse, de abençoar vidas. Que Deus te abençoe.